E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez bora com mais uma review de Love of Cylon com a resenha do episódio 4. E olha, meus amores, eu gostei desse episódio, achei que foi um episódio muito bom. A dinâmica do papai Crit, da mamãe Wayu e do baby deles, né, o Sington, está cada vez mais fofa e adorável. A cena do primeiro beijo entre o Wayu e o Crit foi ótima. Rose realmente virou a cupido oficial desse casal. E a forma como a série introduziu o ex do Crit, né, gente? O Pete já chega causando um pequeno terremoto na paz que estava começando a existir ali. E como eu também tive acesso à preview do episódio 5, eu vou comentar ela com vocês no final. Então fiquem até lá. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito e bora lá comentar tudo do quarto episódio de Love of Cylon. O episódio começa exatamente do ponto em que o anterior terminou, com Crit levando Wayu e Sington para a casa dele. Ele pede desculpas pela bagunça, oferece algo para o Wayu beber e fala para ele se sentir à vontade. Diz para o Wayu tomar um banho, empresta roupas e, enquanto isso, fica com Sington. E como, obviamente, ele não tem roupa do tamanho do pequeno, amarra uma blusa dele no menino e fica a coisa mais adorável do mundo. Crit começa a brincar de desenho com Sington e essa visão aquece o coração do Wayu na mesma hora. Ele olha aquela cena e vai se apaixonando mais um pouco, sem conseguir evitar. Depois entra na brincadeira também, desenha com os dois. E aí vem um momento muito sensível. Crit comenta que o Wayu é tão jovem e já é chefe de família, que isso é impressionante. Só que o Wayu responde do jeito mais cansado possível, dizendo que sente que nunca sai do lugar, que parece estar sempre enfrentando os mesmos problemas sem parar. Ele não faz escândalo, não se derrama demais, só deixa escapar esse cansaço de quem está empurrando a vida com o corpo todo há tempo demais. Crit então enxuga as lágrimas dele e toca no cabelo dele com delicadeza. É um gesto pequeno, mas chega com muito peso. Logo depois, Crit recebe um telefonema. Wayu diz que ele pode ir trabalhar tranquilo, que ele e Sington podem ficar ali e que ele pode confiar nele. Quando fica sozinho, ele tira uma foto com o café que Crit preparou e posta no Instagram secreto dele, que não é tão secreto assim, né, gente, já que o amor claramente destruiu o pouco raciocínio estratégico que restava no Wayu. A legenda, gente, é completamente apaixonada. Não vou parar nos fins de semana, nem nos feriados. Só quero parar quando estiver com você. E assim segue o Wayu, o pior espião da Tailândia e um dos mais emocionados também. Na delegacia, a realidade vem seca. O advogado de Nut consegue a libertação dele. O caso que Crit e a equipe montaram ainda não é forte o suficiente para mantê-lo preso, principalmente porque existem pessoas poderosas protegendo Nut. Além disso, ele consegue comprovar que as paradinhas encontradas não eram dele e os exames de sangue e urina estão limpos. Mesmo sabendo que Nut é culpado, Crit é obrigado a soltá-lo. Quando volta para casa, encontra Wayu dormindo no sofá e Sington assistindo o desenho. Crit então pega o menino com cuidado, coloca no colo e fica vendo o desenho com ele enquanto Wayu continua dormindo. Uma curiosidade para vocês dessa cena, gente, é que na verdade o ator que faz o Sington, que é o Nonglek, ele devia estar dormindo em cima do Pon, que é o ator que interpreta o Wayu, mas o pequeno quis ver desenho e o Pon acabou dormindo de verdade durante a cena. A diretora e toda a produção então decidiram improvisar, já que eles estão gravando a cena sem forçar o pequeno a nada. Então a diretora mudou a cena inteira para se adaptar ao que o pequeno decide fazer. E sinceramente, gente, foi uma mudança muito acertada, né? Porque isso faz com que as cenas dessa nossa família sejam extremamente naturais e espontâneas, né? O que deixam elas ainda mais fofas e doces, pelo menos na minha opinião. Voltando aqui à narração, antes de dormir, porém, Crit olha para um quadro pintado por Pete, o ex-namorado dele. A lembrança está ali, parada, já preparando o terreno para a confusão que ainda vem. No dia seguinte, Wayu acorda com o cheiro de café da manhã e encontra Crit cozinhando com Sington. Crit chama ele para comer com eles e Sington solta: "Mamãe, venha comer." É impossível não sorrir, né? Wayu, claro, aproveita a deixa e resolve provocar Crit. Pergunta se ele é do tipo que dorme com a pessoa e ainda oferece café da manhã grátis no dia seguinte. Crit responde que Wayu dormiu com Sington, não com ele, e depois acrescenta daquele jeito malicioso dele que se Wayu dormisse com ele, ganharia mais do que um café da manhã grátis. Assim, sem aviso, o lobo atacando quando quer, né? Durante o café, eles conversam sobre o interrogatório de Nut. Crit conta que teve de soltá-lo e que a melhor chance de prendê-lo agora seria pegá-lo em flagrante.
Crit. O Ayu então se oferece para ajudar mais uma vez. Nossa família toma café da manhã junta, leva Sington para a creche depois, cada um segurando uma mão do pequeno, e ali a série simplesmente esfrega na nossa cara a imagem de uma família pronta, montada, funcionando. A professora ainda comenta como os dois pais são jovens. O Ayu não corrige, só agradece. Crit pergunta depois porque ele não explicou que eles não são um casal. O Ayu inventa a desculpa de que vai dar trabalho demais, é drama demais de acordo com ele. O curioso é que Crit também não parece nem um pouco incomodado, pelo contrário, só não admitiu em voz alta que gostou bastante de ser chamado de outro pai do Sington. Em seguida, ele leva o Ayu até a antiga casa para buscar as coisas dele. Lá, o Ayu encontra a mãe. Ela diz que já colocou o marginal para fora e que no momento em que parou de bancá-lo, foi maltratada por ele. O Ayu responde que ela pode namorar quem quiser, mas precisa escolher melhor. Ela pede desculpas, abraça o filho e o Ayu diz que está tudo bem. Então a mãe pergunta se Crit é namorado dele e Crit responde que sim, responde sem hesitar. Ainda enfatiza que tudo que o Ayu faz por ela e por Sington. O Ayu sorri na hora e entra na brincadeira, dizendo que o genro dela é policial e que, portanto, ela devia parar com os jogos de azar antes de acabar presa. Crit ainda a encara com seriedade, como se por alguns segundos a ameaça fosse bastante real. Na saída, o Ayu pergunta se estava tudo bem ele ter dito aquilo, e Crit responde que sim, que só parecia a forma mais fácil de ajudar. Logo depois, ainda dá a ele um par novo de tênis, e não aceita a recusa. Ele pode até fingir que faz tudo por praticidade, mas o histórico já está ficando impossível de sustentar. No clube de hosts, o Ayu aparece todo apaixonado tirando foto dos tênis novos, até perceber que Tai está estranho com ele, falando de forma ríspida e se afastando. O Ayu resolve confrontá-lo e Tai pergunta logo se ele virou informante da polícia. O Ayu, pego no susto, ainda pergunta como ele descobriu. A resposta é maravilhosa e humilhante na mesma medida. Tai viu ele conversando com Crit no beco escuro e o tal perfil secreto dele no Instagram se chama Espião do Senhor Policial. Sinceramente, não tem defesa nenhuma. Que parte do trabalho secreto o Ayu não entendeu? A resposta é simples, gente, todas. É um tonto mesmo. Um tonto apaixonado? Sim, mas ainda um tonto. No fim, o Ayu conta a verdade para Tai e explica que aceitou isso por causa de Sington. Tai decide ajudá-lo, mas avisa que ele precisa tomar cuidado, já que se trata de um caso grande e perigoso, que envolve tráfico humano. Quando a conversa muda de assunto, o Ayu admite que ainda não sabe se Crit gosta dele ou não. Existe química, existe tensão, ele já percebeu isso, mas ainda não sabe se Crit gosta de homens. Ao menos agora sabe que Rose não é namorada dele de verdade. Tai, muito objetivo, recomenda que ele simplesmente o beije logo. Se Crit for hétero, vai se afastar, e só. A ideia joga o Ayu direto no surto. Ele fica animado, gente, todo bobinho, né? Muito fofo ele imaginando aqui que vai conseguir beijar o Crit, né? Mais tarde, Nut manda mensagem para o Ayu chamando para uma nova festa. O Ayu enxerga ali uma chance de ajudar a Crit a prendê-lo e decide ir sozinho. Antes, manda mensagem para Tai pedindo que avise Crit caso ele desapareça, já que tentou ligar várias vezes para o policial e não conseguiu. Crit não atendeu porque está ocupado em um confronto com bandidos e a cena faz questão de mostrar que ele realmente sabe lutar. Ele apanha um pouco, se machuca, mas vence no soco e no chute sem grandes dificuldades. Enquanto isso, as horas passam e Tai entra em contato com ele, explica o que aconteceu e Crit sai imediatamente atrás de Ayu. Na festa, o Ayu já caiu numa armadilha. Nut consegue dopá-lo depois que ele, num acesso de confiança completamente mal colocado, revela que é virgem. A vontade é de sacudir esse menino pelos ombros, né? O Ayu só não acaba traficado ali mesmo porque Crit consegue chegar a tempo e impedir. Nesse ponto fica mais claro do que nunca que Nut e Chen trabalham juntos no esquema de tráfico humano. Crit luta com Nut, o vence e o prende. Quando o Ayu acorda, leva uma bronca daquelas. Crit diz que entende a intenção dele, entende que queria ajudar, mas que ele não pode fazer isso de novo. Diz que é muito perigoso, que se ele não tivesse chegado a tempo, o Ayu já estaria do outro lado da fronteira. É importante seguir um plano. Hoje você teve sorte, mas e se não tiver da próxima vez? O Ayu responde que foi sozinho porque Crit não atendeu. Crit fala para ele não ir sozinho. Quando ele não atender, não é para o Ayu fazer uma loucura dessas. Depois ele coloca a jaqueta nele com todo o cuidado e fica ali do lado dele. Só que Nut é liberado de novo. Mais uma vez, os superiores aceitam a confissão de outra pessoa que assume ser dona de todas as paradinhas e como a luta entre Nut e Crit acaba ficando na palavra de um contra o outro, ele consegue sair livre. A partir daí, Crit começa a desconfiar seriamente de que existe gente dentro da polícia envolvida nesse esquema. No dia seguinte, o Ayu está de folga e Crit aceita sair com ele. Os dois vão ao café da Rose, que claramente deixa tudo preparado para o romance florescer sem obstáculos. O Ayu começa a se aproximar de todo jeito. Primeiro tenta a estratégia do perfume, depois
Depois, quando Rose apaga as luzes propositalmente, ele se joga no colo de Crit e fica dizendo que está com medo. Crit não cai no teatrinho e avisa que sabe muito bem que ele não está com medo de nada, só que também não tira ele do colo, e isso já diz bastante. Então Ayu olha para ele daquele jeito intenso e pergunta se ele consegue adivinhar o que ele está pensando. Crit se levanta, se aproxima e o beija, simples assim. Ele captura os lábios de Ayu e finalmente faz aquilo que os dois já estavam rondando havia tempo. O Ayu corresponde e os dois se beijam por um longo tempo. Rose, que claramente estava vivendo o próprio dorama paralelo por trás da cafeteria, ainda coloca luzes rosas românticas no ambiente. Crit percebe que ela também deixou uma câmera ali para assistir tudo, cobre a câmera com a jaqueta e volta a beijar o Ayu e pronto, o casal saiu do quase e entrou no fato consumado. Depois o Ayu conta para Tai que vai fazer de tudo para conquistar de vez o senhor policial. Na noite seguinte ele se torna o host mais requisitado e popular do clube, ultrapassando Sky. Um cliente paga muito por ele e esse cliente é justamente Pete. Embora o Ayu ainda não saiba disso, então o trata normalmente como trataria qualquer outro, só que na hora de ir embora Pete o pressiona contra a parede e pergunta se ele e Crit são namorados. Em seguida avisa que se o Ayu realmente for ficar com Crit, precisa se preparar, já que nem todo mundo consegue ficar com ele, então vai embora, deixando a ameaça no ar, bonita, polida e bem venenosa. Em casa, Crit recebe uma foto de Pete com o Ayu e vai confrontar o ex. Pete apenas sorri, e só esse sorriso já basta para deixar claro que a paz que estava começando a nascer vai sofrer um belo de um ataque. Gente, mais um episódio excelente dessa série que também está excelente. Bom, em relação ao episódio 4 é isso que eu tinha para comentar, agora eu irei comentar a preview do próximo episódio, mas respeito que eu não quero spoiler do próximo episódio. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Um beijão. Para você que ficou comigo, bora detalhar a preview do episódio 5 de Love of Cylon. Vamos lá. Na preview do episódio 5, Pete senta no colo de Crit e diz que quer voltar com ele. Pergunta se Crit sente o mesmo. Tai fala para o Ayu que seu policial tem segredos e gente demais em volta e que talvez fosse melhor deixar isso pra lá. O Ayu pergunta diretamente quem é Pete, mas Crit recebe uma ligação e só diz que precisa ir, pede desculpas. O Ayu fica triste. Então é isso que vem aí. Eis no caminho segredos mal explicados, o Ayu já emocionalmente comprometido e eu sinceramente só quero ver o tamanho do estrago, gente. E vocês? Comentem tudo aqui pra mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais e se você tem interesse em assistir os vídeos antecipadamente, considere se tornar membro do canal. Assim você vai ver os vídeos bem antes e vai ajudar muito a manter o BL Maníaco de pé. Muito obrigado aos membros do canal, vocês fazem toda a diferença e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!